E aí, galerinha, beleza? Hoje, então, começando com Caiu na URGS, parte da geometria plana. Vamos dar uma olhada na questão 31 de 2016. Bom, então, primeiro vamos começar a montar o gráfico dessa questão. A primeira coisa que eu consigo ver, que ele me dá aqui, que é g de x é igual a 7. Então, isso é uma função constante. Então, é uma reta paralela ao eixo x, passando pelo ponto 7. Então, ela está aqui. Ok? Feito isso, agora eu vou resolver essa equação, essa função de segundo grau para achar as raízes. Bom, se eu multiplicar ela toda por menos 1, eu transformo ela positiva na parte do x. Fica mais fácil de trabalhar. E aqui, a sugestão que eu dou, em vez de tu fazer a Bhaskara, é tu calcular mentalmente as raízes. Como é que a gente faz isso? Eu vou pegar esse último número aqui, ó, que é o 9, e vou ver dois números que multiplicados dele. Então, por exemplo, eu tenho 1 e 9, menos 1 e menos 9. E eu sei que ela vai passar em dois pontos que ele vai fechar um quadrilátero, tá? O que eu vou fazer? Com esses dois pontos, eu vou ver quem vai fechar esse valor aqui, mas com sinal trocado, numa soma. Então, aqui eu vou ver a multiplicação, 1 vezes 9, que é o produto, menos 1 vezes menos 9 também dá 9, e aqui eu vou somar as duas raízes para ver qual vai dar ela, o b, com sinal trocado. No caso, essa aqui. Então, aqui é a minha outra raiz, as duas raízes, 1 e o 9. Agora falta achar a intersecção entre as duas. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar lá menos x ao quadrado mais 10x e menos 9 vai ser igual a 7, que é quando as duas se interceptam. Vou passar o 7 para cá, para igualar a zero, e isso é igual a zero então. Então, juntando esses dois valores vai dar menos 16. Mesma coisa, eu vou multiplicar por menos 1 para mudar o sinal e poder ver aqui quais dois números multiplicados de 16. Então, posso ter 1 e 16, menos 1 e menos 16. Posso ter 2 e 8, menos 2 e menos 8. Então, agora é o seguinte, eu vou ver qual deles a soma vai dar o B com sinal contrário. Então, ó, qual da soma vai dar mais 10? Esse valor aqui. Então, o 2 está encostando aqui no 7 e o 8 também aqui no 7. E aí eu vou ter essa figura aqui. Que é um trapézio. E aí eu consigo calcular a área do trapézio, que é dada por base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. Então, base maior está aqui embaixo, ó, ele está indo do 1 ao 9, então são 8 unidades. E a base menor está aqui em cima, está indo do 2 ao 8, são 6 unidades. Vezes a altura, que está aqui, ó, que é o 7. Tudo isso dividido por 2. Então, 14 vezes 7 dividido por 2, posso simplificar aqui, nós vamos ter 7 vezes 7, que vai dar 49, que é a nossa resposta final. Certo, pessoal? Vamos para a próxima questão. 2016, questão 38, vamos dar uma olhada nela aí. Bom, então o que eu quero? Calcular a área desse quadrilátero aqui. O que ele me diz? Que o raio é 5. Então significa que essa diagonal aqui, ó, é o nosso... Nós temos dois raios, tá? Raio dessa circunferência e dessa circunferência aqui. Então nós temos 5 aqui e 5 aqui. E se nós olharmos aqui do ponto D ao ponto A, ele também é um raio de tamanho 5. E eu preciso achar o valor do x para calcular a área dessa figura. Então, vocês podem ver que aqui nós vamos fechar um triângulo retângulo com 5 de altura e a minha hipotenusa é 10. Eu preciso achar o comprimento
a base desse triângulo, certo? Por Pitágoras. A ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Então, 10 ao quadrado é igual a 5 ao quadrado mais x ao quadrado. Lembrando, né? Lado oposto ao ângulo de 90 graus é a nossa hipotenusa. 10 ao quadrado dá 100, igual a 25 mais x ao quadrado. Passo o 25 para o outro lado, vai ficar negativo. Então, isso vai dar 75. Logo, nós vamos tirar a raiz de 75. Mas, raiz de 75, eu tenho que simplificar ela. Como é que a gente faz? Pego 75 e fatora. Como o número termina por 5, eu vou dividir por 5, que vai dar 15, por 5 de novo, que dá 3, 13 e 1. Então, isso aqui é um 5 ao quadrado. Então, raiz de 5 ao quadrado vezes 3. O que tem o quadrado vem para fora da raiz. Então, isso dá 5 raiz de 3. E agora, então, como eu achei aqui, que é 5 raiz de 3, e eu tenho, na verdade, um retângulo, a área vai ser base vezes a altura. Então, 5 raiz de 3 vezes 5. Isso vai dar 25 raiz de 3, como sendo a nossa resposta. Vamos para a próxima questão. Então, questão 43 de 2016. Vamos dar uma olhada nela aí. Bom, então, nessa questão aqui, ele quer saber o perímetro dessa figura aqui. Então, se vocês verem ó, que o ângulo trabalhado é 60, e se lembrar que o nosso círculo, ele tem, a circunferência tem 360 graus, nós conseguimos dividir ela em 6 partes. Então, nós estamos trabalhando com 1/6 da circunferência, ok? Então, o comprimento que eu quero trabalhar vai ser 2πr dividido por 6, que é o que a gente tem. Bom, então aqui nós temos que achar o raio pequeno e o raio grande. Então, o raio maior é 6, e como está dizendo que é o ponto médio, aqui vai ser 3. Então, agora a gente calcula. Então, 2 vezes o π vezes 6, que é o maior, dividido por 6, isso vai dar 2π. E o outro vai ser 3. 2 vezes π dividido por 6. Então, 2 vezes π vezes 3 dividido por 6. Isso dá 6π sobre 6. Então, aqui vai ser π. Como eu quero, então, o perímetro, aqui eu já sei que é 2π e aqui é π. E eu sei que esse tamanho aqui é 3 e aqui é 3. Basta somar, então. Perímetro é 3 mais 3, que são esses dois valores, mais 2π mais π. Então, isso vai dar 6 mais 3π, que é a nossa resposta correta. Certo? Vamos para mais uma questão. Questão 45 de 2016 também. Vamos dar uma olhada nela aí. Bom, eu estou querendo calcular a área dessa circunferência aqui. Como é que eu posso fazer isso? Bom, em primeiro lugar, eu vou traçar aqui ó, uma linha que vai do centro até a borda da circunferência, que é o nosso raio, que é o que eu quero descobrir. E aqui eu vou ter que o comprimento é 1 e aqui o comprimento é 1 também. Bom, para eu achar esse valor aqui, eu só consigo através da lei dos cossenos, tá? A gente sabe que esse ângulozinho aqui interno, ó, já que é tudo 1 o tamanho, ele é 60 graus. E esse tamanho aqui, já que é um quadrado, é 90. Então, ao total, esse ângulo aqui vai ter 150 graus. E como é que a gente faz a lei dos cossenos? É o lado que a gente quer igual a soma dos dois outros lados ao quadrado, menos 2 vezes a multiplicação dos lados, vezes o cosseno do lado que a gente quer. Então, nesse caso, o nosso A é o raio, cada um dos lados é 1, menos 2 vezes 1 vezes 1, vezes o cosseno de 150.
Bom, aqui nós vamos ter que ver onde é que está o cosseno de 150. Eu vou fazer aqui, ó. Eu sei que 150 está no segundo quadrante, que está aqui, ó. Então, eu vou rebater esse valor no primeiro quadrante. Eu sei, então, que aqui, para fechar os 180 graus, faltam 30. Então, eu tenho 30 para cá. Então, eu estou falando do cosseno de 30 graus. Só que uma coisa, como ele está no segundo quadrante, lembrando que o cosseno está sempre em relação ao x, aqui é o nosso x positivo e aqui o x negativo. Então, o cosseno de 30 aqui ele vai ter o sinal oposto. Então, aqui, em vez de ser menos, vai virar mais. Isso que ele está no segundo quadrante. E agora a gente resolve. 1 ao quadrado é 1, mais 1, mais 2 vezes cosseno de 30, que é raiz de 3 sobre 2. Que a gente já pode cortar aqui os 2. Então, isso vai dar 2 mais raiz de 3. Aqui eu vou deixar desse jeito, que como eu quero calcular a área do círculo, a área é dada por πr ao quadrado. Então, não preciso tirar a raiz aqui em cima, porque basta trocar o r ao quadrado por esse valor. Então, a área vai ser 2 mais raiz de 3 vezes o π, que é a nossa resposta correta. Certo? Vamos começar a ver agora as questões de 2017. Então, questão 32 de 2017. Olha lá aí. Bom, então nossa questão está dizendo que a área do quadrado é igual à área do triângulo. E ele me dá que a distância do A até o B vale 10 e que o lado AM é igual ao lado EM ou ME, certo? Então, o seguinte, se eles são iguais, eu já sei como é que se calcula a área de um quadrado, que é lado ao quadrado, enquanto a área do triângulo, base vezes altura, dividido por 2. Então, como o nosso lado é x, então x ao quadrado, e aqui, o que me falta? A base, que é esse valor aqui. Bom, como eu sei que tudo isso aqui é 10, eu vou retirar um valor x. Então, isso aqui vai ser 10 menos x, que é a nossa base. A altura está aqui, que é x, e tudo isso dividido por 2. Bom, o 2 eu vou passar para o outro lado multiplicando, o x ao quadrado, e aqui eu vou fazer o chuveirinho. Então, 10 vezes x dá 10x, e x vezes menos x dá menos x ao quadrado. Vamos passar tudo para o mesmo lado. Com isso, eu vou ter 3x ao quadrado menos 10x igual a zero. O que eu posso fazer aqui? Vocês podem ver que eu tenho uma equação de segundo grau, mas ela é incompleta. Então, eu posso, como eu tenho x nos dois termos da igualdade, eu posso botar 1 em evidência. E esse primeiro x aqui, ele é sempre zero. E eu vou descobrir agora o outro valor. Vou pegar o que está dentro do parênteses, que é o 3x menos 10, e igualar a zero. Menos 10 passa para o outro lado, fica mais 10, e o 3 está multiplicando, passa dividido. Só que como nós estamos falando de um problema de geometria plana, eu não posso ter lado igual a zero. Então, esse aqui a gente desconsidera, ficando apenas com essa resposta aqui de 10 terços. Certo, pessoal? Vamos para a próxima. Questão 33, 2017. Vamos dar uma olhada nela aí. Bom, estou querendo então a área dessas figuras aqui que vão formando. Isso, na verdade, ela é um problema de geometria plana com PG, certo? Então, olha só, primeiro tem que achar a área desse triângulozinho aqui. Então, é o seguinte, eu já sei que todo esse lado vale 1 e isso aqui está nos pontos médios. Então, isso aqui é 1/2 e aqui também é 1/2. Então, eu já consigo calcular a área dessa figura aqui, certo? Então, vamos lá. A área, então,
é base vezes altura dividido por 2. Então, isso vai ser 1 meio vezes 1 meio dividido por 2. Isso dá 1 quarto dividido por 2. Tu pode colocar um umzinho aqui embaixo. Aí tu vai ter 1 quarto vezes o inverso dessa outra aqui, que é 1 meio. Isso vai nos dar 1 oitavo. Isso é a área desse primeiro aqui. Agora, eu tenho que achar o lado desse aqui, que é a metade da hipotenusa desse lado aqui. Eu tenho que achar a razão para poder fazer a soma de termos infinitos da PG. Então, aqui, que é a nossa hipotenusa, eu vou calcular ela. A ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Então, a ao quadrado, então, 1 meio ao quadrado mais 1 meio ao quadrado. Isso vai dar 1 quarto mais 1 quarto. Então, 2 quartos. E agora eu posso tirar a raiz disso aqui. Pode ver que eu não simplifiquei para poder fazer a divisão mais fácil. Aqui, ó, raiz de 2 não tem como fazer, raiz de 4 é 2. Então, esse é o nosso valor aqui, de toda essa diagonal. Só que eu quero somente a metade. Então, vou dividir isso por 2. Então, vai dar raiz de 2 sobre 4. Ok? Achei a área, achei o lado dessa figura. Calculo de novo a área. Base vezes altura dividido por 2. Então, vai ser raiz de 2 sobre 4 vezes raiz de 2 sobre 4, tudo isso sobre 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz de 4, ou seja, 2. E 4 vezes 4, 16. Coloca umzinho aqui embaixo, inverte aqui 1 meio. Então, isso aqui, a nossa área, vai ser 1 sobre 16. Tendo ó, a área do primeiro e a área do segundo, eu consigo achar a razão da minha PG. Nesse caso, pode ver, ó, o de cima é 1 e em cima aqui também é 1. Então, permanece 1. Mas aqui do 8 pulou para o 16, então ele multiplicou isso por 2. Então, nossa razão aqui é 1 meio. E a soma de termos infinitos é o A1 dividido por 1 menos Q. Então, a soma vai ser o A1, que é o primeiro, que é 1 oitavo, dividido por 1 menos o Q, que é 1 meio. Faz o MMC aqui. Dois vezes 1 dá 2, menos 1 dá 1. Então, a soma vai ser 1 oitavo vezes o inverso dessa aqui, que é 2 sobre 1. Isso vai dar 2 oitavos, ou seja, 1 quarto, que é a nossa resposta final, certo? Vamos para a próxima questão. Bom, vamos dar uma olhada então na questão 41. Bom, pessoal, então aqui a gente quer calcular a área dessa flor. O que que acontece? Nós temos um hexágono aqui no centro, que é o que a gente vai calcular primeiro. Então, a área do hexágono é 6 vezes L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Como o nosso L é 1, que é o lado, né? 1 ao quadrado, isso vai dar 1. Logo, então, a área aqui vai ser 6 raiz de 3 sobre 4. A gente pode simplificar, isso vai dar 3 raiz de 3 sobre 2. Bem simplesinho. Agora, nós temos que calcular a área do semicírculo. Vocês podem ver que nós temos um semicírculo aqui com outro semicírculo aqui. Esses formam um círculo só. Segundo círculo, terceiro círculo. Então, são 3 círculos que nós temos. Então, a área aqui vai ser πr ao quadrado, que é a área do círculo, vezes 3, que nós temos 3 figuras iguais. Só que cuidado, porque 1 é o comprimento de toda ela. A gente precisa da metade, que é 1 meio.
Então, π vezes 1/2 ao quadrado vezes 3. A área, então, vai ser π vezes 1 sobre 4 vezes 3. Então, isso vai dar 3π quartos. Com isso, a gente pode agora achar a área total, que é a soma das duas áreas. 3 raiz de 3 sobre 2, mais 3π quartos. Certo? Mas, se tu olhar lá nas respostas, não vai aparecer. Por quê? Ele pegou o 3, que é comum nos dois, e colocou em evidência. E o 2 e o 4, ó, o 4 eu posso escrever como sendo 2 vezes 2, e vou pegar um 2 de cada um. E vou botar dentro do parênteses o que sobrou. Se eu tirei o 3/2, sobrou a raiz de 3, mais π sobre 2. E aqui, então, está a nossa resposta correta. Caso tu fique com dúvidas, simples. Tu vai pegar as respostas e vai fazer as multiplicações para chegar onde tu calculou, certo? Vamos lá para a próxima. Questão 42 de 2017. Vamos dar uma olhada nela aí. Bom, então, eu tenho que achar a área dessa região aqui. Então, primeira coisa, eu tenho o quadrado. E eu tenho que retirar essas duas regiões aqui, que são 1/4 de circunferência cada um. E essas aqui também, retirar 1/4 de cada um. Bom, para isso, eu sei que a distância daqui até aqui vale 1. Para eu achar o raio dessa primeira circunferência maior aqui, ó, eu posso calcular pelo diâmetro da figura, ó, dividindo ela por 2, que metade é para uma, metade para outra. Então, eu sei que a diagonal é calculada por L raiz de 2. Então, a diagonal aqui vai valer raiz de 2, que o lado é 1, certo? Mas como eu quero o raio é a metade da raiz de 2. Certo? Agora, com esse valor, eu consigo achar o raio do pequeno. Porque, olha só, se aqui nós temos que o raio é raiz de 2 sobre 2, ó, esse pedacinho aqui vai ter que ser o 1, que é o tamanho total, menos raiz de 2 sobre 2. Então, achei os dois raios. Agora, basta a gente calcular a área do quadrado, que é L ao quadrado, como é 1, 1 ao quadrado, isso dá 1. E agora nós vamos ver o que nós vamos descontar. Então, a área dos círculos. Eu tenho 2/4 disso aqui, ou seja, a metade da área do grande. Então, vou representar aqui como R maiúsculo. E eu tenho 1/4 de cada um desses dois pequenos aqui, ó, que também dá metade. Então, π rzinho ao quadrado sobre 2. Calculando isso, a gente acha a nossa resposta. Então, raio grande. Raiz de 2 sobre 2 ao quadrado, dividido por 2. E aqui nós vamos ter 1 menos raiz de 2 sobre 2 ao quadrado. Tudo isso dividido por 2. Então, raiz de 2 ao quadrado eu posso cortar. Então, isso vai ficar π vezes 2 sobre 4, mais. Aqui eu faço produto notável, tá? Então, eu vou ter assim, quadrado do primeiro, que é 1, menos, que é o sinal do meio, 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então, 2 vezes o 1 vezes raiz de 2 sobre 2, mais o quadrado do segundo. Então, aqui nós vamos ter 2π quartos mais o π vezes 1. Posso cortar aqui, menos raiz de 2. E aqui corto também. Vai ficar mais 2 sobre
4. Posso multiplicar o π aqui dentro. Então, vai ficar mais π menos raiz de 2, π mais 2 quartos de π. Se eu juntar esses 2 quartos aqui, ó, 2 mais 2 dá 4, π sobre 4. 4 e 4 eu posso simplificar. Eu não posso me esquecer que está tudo dividido aqui por 2, tá? Então, aqui vai dar π mais π menos raiz de 2π. Então, isso aqui vai dar 2π menos raiz de 2π. Boto o π em evidência. Nós vamos ter 2 menos raiz de 2. Tudo isso dividido por 2. E aí a gente agora consegue chegar na resposta. Posso separar esse 2 aqui em cada um, para poder simplificar. Aqui vai ficar 1. E vamos passar o π lá para trás. Agora, se eu quero descobrir a área, basta fazer a área do quadrado menos esse valor. Então, a área churada ou pintada vai ser 1 menos raiz de 2 sobre π. Essa é a nossa resposta correta. Vamos para a próxima questão. Questão 40 de 2018. Vamos dar uma olhada nela aí. Bom, então aqui eu estou querendo a razão da área do triângulo para a área do retângulo. Bom, a área do triângulo a gente sabe que é base vezes altura dividido por 2, e a área do retângulo é b base vezes a altura, ok? Então, o seguinte, eu preciso saber qual é o tamanho da minha base aqui. Como não foi me dado números, eu sei o quê? Que essa parte de baixo foi dividido em 4 partes. Eu estou pegando uma partezinha só dela aqui. Então, a minha base, ela é dividida por 4. Vezes a altura, tudo isso dividido por 2. Sobre base vezes altura. Se eu for olhar aqui e botar um 1zinho embaixo, nós vamos ter base vezes altura dividido por 4, vezes o inverso dessa aqui, que é 1/2. Então, isso vai dar base vezes altura dividido por 8, dividido por base vezes altura. Bota umzinho aqui embaixo. Tu vai ter, então, que base vezes altura dividido por 8 é igual a 1 sobre base vezes altura. Base vezes altura tu pode cortar, isso vai sobrar 1/8, que é a nossa resposta. Certo? Vamos para a próxima. Questão 41 de 2018. Vamos dar uma olhada aí. Bom, então, nessa questão aqui, eu quero saber a área dessa partezinha aqui de fora. Então, por isso, eu preciso a área do triângulo menos a área da circunferência. Como é um triângulo equilátero, significa que todos os lados são iguais. Então, eu quero descobrir o valor desse x. Sabendo que aqui vai ser 30 graus, já que é a metade dos 60. Aqui é 30 graus também. E a soma dos ângulos internos de um triângulo sempre tem que dar 180. Então, se aqui nós já temos 60, aqui no meio só pode ser 120. E aí, a gente calcula aqui o lado através do lei dos cossenos. Então, a ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado, menos 2bc cosseno do ângulo. Então, o meu a é o lado oposto ao ângulo que eu estou trabalhando. Nesse caso é o x. E os outros dois lados, cada um vale 2. Menos 2 vezes o b vezes o c, que é 2. E aqui o cosseno do ângulo que a gente está trabalhando. Bom, é 120. Vamos fazer aqui a regrinha. 120, rebatendo para o primeiro, para fechar 180, falta 60. Então, aqui é 60. Só que, como ele está no segundo quadrante, o nosso cosseno, ele troca de sinal. Então, aqui fica positivo. Então, x ao quadrado
igual a 4, mais 4, mais 8 vezes cosseno de 60, que é 1 meio. Simplificando aqui vai dar 4. Então aqui nós vamos ter 4 mais 4 mais 4 vai dar 12. X, então, a raiz de 12. Raiz de 12, tu fatora, tá? Para simplificar ela. Então, nós vamos ter aqui 2 ao quadrado vezes 3. Então, isso aqui vai ser 2 raiz de 3. Esse é o lado do nosso triângulo. Agora eu consigo calcular a área, que é L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Essa é a forma do triângulo equilátero. Então, nós vamos ter 2 raiz de 3 ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 4. 2 ao quadrado dá 4. Posso agora cortar a raiz com o expoente. Divido tudo por 4. Posso cortar. Isso vai dar 3 raiz de 3. Falta a área do círculo. Como ele está aqui, ó, juntando o vértice ao centro, significa que ele está dividindo esse 2 exatamente ao meio. Então, eu vou ter um para cá e um para cá. Então, o raio é 1. Então, πr ao quadrado. Então, isso vai ser π vezes 1 ao quadrado, ou seja, vai dar π. Então, a área que a gente está procurando vai ser o do maior, 3 raiz de 3, menos o π, que é a nossa resposta correta. Certo? Vamos para a próxima questão. Questão 42 de 2018. Eu quero achar a área daqui de dentro. Bom, aqui eu já fiz uns riscos para mostrar que existe um hexágono ali dentro, ok? Com isso eu já posso calcular essa área, que é mais fácil, tá? Então é o seguinte, eu sei que o lado é unitário e essas pontas aqui elas estão exatamente cortando ao meio. Então aqui eu vou ter 1/2 de lado dentro desses hexágonos aqui. Então a área do hexágono é 6L raiz de 2 sobre 4. Então 6 vezes 1/2 ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 4. Isso aqui vai dar 6 vezes 1/4 vezes a raiz de 3. Eu posso botar um 1zinho aqui que vai me inverter. Então vai ficar 1/4 aqui também. Então a área aqui, eu já posso simplificar aqui. Eu vou ter 3 raiz de 3 sobre 8. Essa é a área do hexágono. Agora eu tenho que calcular a areazinha dessas partezinhas de circunferência aqui, ó. E qual é a fórmula que a gente utiliza? É essa aqui, ó. Ok? Mas aqui o ângulo tem que ser em radianos. Essas figuras aqui dentro, ó, pegar uma outra caneta, elas formam triângulos equiláteros. Cada ângulo desses é de 60 graus. Então significa que essa abertura aqui, ó, ela vai ter 60 graus. E isso nós podemos transformar fácil, fazendo π igual a 180 e 60 graus vai ser x. Fazendo multiplicação cruzada, nós vamos ter 180x igual a 60π. Passa o 80 dividindo. Isso vai dar que o nosso x é π terços. Aí eu venho aqui e substituo 1/2 vezes π sobre 3 menos seno de π sobre 3. Tudo isso dividido por 2. Então aqui vai dar 1/4 vezes o π terços menos seno de π terços. Se a gente sabe que o seno de π terços é o 60, né? Seno de 60.
Isso vai dar raiz de 3 sobre 2. Tudo isso sobre 2. Então, a nossa área aqui, se a gente botar 1 aqui embaixo, vai dar 1/4 vezes π menos raiz de 3 sobre 2 vezes 1/2. Lembrando ainda que eu tenho que multiplicar isso por 6, porque são 6 pedacinhos que nós temos ali. Então aqui vai virar 3. Então a área aqui vai ser 3/4 vezes π menos raiz de 3 sobre 2. E agora, pessoal, o que a gente faz? A subtração dos dois, certo? Então, para isso, eu vou fazer primeiro aqui o chuveirinho. Então, aqui vai dar menos 3π sobre 4 vezes 3, tá? Não vou fazer a multiplicação, porque aqui vai dar para cancelar. E aqui vai dar mais, né? Menos com menos mais, 3 raiz de 3 sobre 8. Então, aqui nós vamos ter 6 raiz de 3 sobre 8 menos π². E eu posso simplificar aqui. Então, vai dar 3 raiz de 3 sobre 4 menos π². Juntando, isso vai dar 3 raiz de 3 menos π sobre 4, que é a nossa resposta final. Certo, pessoal? Vamos para outra questão. Questão 39 de 2019, ele está querendo essa área aqui. Então, vamos dar uma olhada aí na questão. Bom, então, o seguinte, eu quero fazer a razão desse aqui para o quadrado maior. Vamos dizer que o lado aqui do quadrado seja 2, tá? Então, aqui eu já consigo achar a área, que é L ao quadrado, que vai ser 2 ao quadrado, que vai dar 4. Falta achar daquele quadrilátero ali de cima. Para isso, eu vou descontar aqui nesse triângulo, nessa parte de cima, esses 2 triângulos que tem aqui dentro. Certo? Que é o mais fácil de se fazer. Bom, para isso, eu preciso achar esse lado, que é a diagonal do quadrado, que é dado por L raiz de 2. Então, isso vai nos dar 2 raiz de 2. Tá? Como é a metade aqui, tá? Eu vou dividir isso por 2. Então, eu posso cortar aqui, então vai ficar raiz de 2. Se eu considerei tudo isso aqui sendo 2, aqui é 1. E eu preciso achar esse valor. Mas, como ele disse que é o ponto médio, isso aqui também é 1. Então, a área desse triângulo aqui vai ser base vezes altura dividido por 2, então 1 vezes 1, 2. Então, isso é 1/2. Área 2. Eu preciso achar a altura dessa figura aqui para poder calcular a área desse triângulo. Então, se isso aqui é tudo raiz de 2, esse pedaço aqui também vai ser raiz de 2. Mas eu vou me concentrar nesse triângulozinho aqui, que é a metade. Ó. E como todo esse lado é 2, e ele está dividindo aqui de 4 em 4 partes, ele também vai dividir aqui. Então, aqui é 1, então aqui vai ser 1/2. Então, a gente vai fazer Pitágoras para poder calcular o valor da altura desse triângulo. Então, A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Aqui está a nossa hipotenusa, que é a raiz de 2 sobre 2, ao quadrado. Um dos lados é 1/2 e o outro é a altura que eu quero chegar daquele valor. Então, aqui eu posso cortar. 2 ao quadrado dá 4. 1/2 ao quadrado dá 1/4. Passa esse 1/4 para o outro lado. Isso vai dar 1/4. Basta agora retirar a raiz
de 1/4. Isso vai dar 1/2. Então, eu já tenho aqui a área 2. Base é 2, vezes a altura, que é 1/2. Tudo isso dividido por 2. Corta aqui, vai ficar 1/2 também. Achando a área do triângulo grande. Base vezes altura dividido por 2. Então, 2 vezes 2 dividido por 2. Isso vai dar 2. Para achar, então, agora essa área aqui, basta eu descontar esses dois valores daqui. Então, vai ser 2 menos 1/2 menos 1/2. Isso aqui vai dar menos 2 sobre 2, que é menos 1. Então, a área aqui vai ser 1. Então, nós vamos ter que a razão é de 1/4. Certo, pessoal? Vamos tocar ficha. Vamos para a próxima. Questão 40 de 2019. Vamos dar uma olhada nela aí. Bom, então, uma coisa que eu sei é que cada um desses hexágonos tem área de 48 centímetros quadrados. E eu quero saber essa areazinha daqui de dentro, quanto que vale. Gente, é bem simples, olha só. Se eu pegar aqui, vamos fazer com outra cor. Traçar uma reta aqui, ó, eu vou ter um triângulo em cima e outro embaixo. E olha só. Um hexágono é formado por 6 triângulos que estão aqui. Logo, esses 2 triângulos são iguais a 2 triângulos de dentro do hexágono. Então, se a área total é 48, e se eu dividir por 6, eu consigo achar a área de um desses, que vai nos dar 8. E eu quero esses dois aqui, multiplica por 2. Isso vai nos dar 16. E está pronta a resposta. Certo? Simples, fácil de resolver. Vamos para a próxima. Questão 47 de 2019. Vamos dar uma olhada nela aí. Bom, então o que eu quero aqui é achar a probabilidade de acertar o dardo na área sombreada, ok? Então, para isso eu preciso do quê? Do círculo maior e descontar esses dois pequenos aqui, correto? Então, vamos lá. O grande, ó, eu sei que o pequeno aqui é 10 esse tamanho e 10 esse aqui. Para o grande, tá? A área do grande, vou chamar de AG, eu tenho πr ao quadrado, sendo o meu raio todo esse tamanho. Se isso aqui é 10, logo esse pedaço é 10, então todo o tamanho aqui vai ser 20, que é o raio do nosso primeiro. Então, nós vamos ter aqui 400π. Agora eu vou calcular a área dos pequenos. Então, ó, o raio aqui é 10, então πr ao quadrado. Então, π vezes 10 ao quadrado. Isso vai nos dar 100π. Só que eu tenho 2. Então, vou multiplicar isso por 2. Então, isso vai ser 200π. Agora, eu vou calcular a área que eu quero atingir, que é essa sombreada. Ou seja, a grande menos as duas pequenas. Então, vamos chamar aqui de área sombreada, sendo os 400π, que é o todo, menos os 200π. Então, a área sombreada aqui vai ser de 200. E agora a gente pode calcular a probabilidade. Ou seja, a região que eu quero atingir é 200 e a região total, que é o do grande, os 400. Com isso, eu posso cortar os πs, os zeros, e vai me sobrar 2/4, que dá para dividir por 2. Então, isso vai nos dar 1/2, que é a nossa resposta correta. Ok? Vamos, então, agora para as questões de 2020. Então, questão número 30, vamos dar uma olhada nela aí. Bom, então, nessa questão eu quero achar o raio do círculo menor. Ou seja, esse pedaço aqui que eu estou chamando de x. E eu sei que o raio da maior ela é 1.
Então, ó, eu posso marcar aqui sendo raio 1 e aqui sendo raio 1. Então, aqui eu vou ter a diagonal do meu quadrado que está sendo desenhado aqui. 1 mais 1 é 2. Ok? Com isso, eu consigo achar o tamanho total do lado desse quadrado, pela fórmula D igual a L raiz de 2. Então, o D já é 2, L raiz de 2, passa a raiz de 2 dividindo. Então, esse é o nosso lado, mas a raiz não pode aparecer no denominador. Então, o que a gente faz aqui? Multiplica por raiz de 2 em cima e embaixo. A gente racionaliza. Então, aqui vai dar 2 raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz de 4. Então, isso vai dar 2 raiz de 2 sobre 2. A gente pode cortar os dois. Então, o nosso lado é raiz de 2. Para achar o x, eu sei que todo esse pedaço aqui ó, é raiz de 2. E eu sei que esse pedacinho aqui vale 1. Opa, passei um pouquinho. O raio aqui é 1. Então, eu vou ter raiz de 2 menos 1, sendo o valor do lado do raio da circunferência menor. Que é essa nossa resposta correta. Certo, pessoal? Vamos para a próxima. Questão 31, vamos dar uma olhada nela aí. Bom, então, o que a gente quer? Calcular a área desse triângulo aqui. Bom, para isso, eu preciso achar a altura desse triângulo, que está aqui. Ó. Mas, para achar essa altura, eu preciso de todo esse comprimento aqui, já que esse quadrado que está aqui dentro ele também tem lado 1. Só que eu preciso achar esse valor. Então, para isso, eu preciso aqui calcular lei dos cossenos, ok? Então, eu quero achar esse ângulo aqui primeiro. Então, como é que a gente faz? Pela fórmula da soma dos ângulos internos de uma figura, que é dado por n menos 2 vezes 180. Então, n é o número de lados, que são 6, menos 2 vezes 180. Isso dá 4 vezes 180, logo vai nos dar 720. Como eu quero o ângulo interno, como são 6 ângulos internos que nós temos aqui, basta dividir isso por 6. Então, a gente já sabe aqui que o ângulo interno é de 120 graus. Tendo esse ângulo, então, vamos para a lei dos cossenos, que é dado por a ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado menos 2 bc cosseno do ângulo. Então, o a é o nosso lado oposto ao ângulo que a gente está trabalhando, que é nesse caso 120. Então, eu vou chamar aqui de x. E os lados aqui é 1 e 1. Então, 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado menos 2 vezes 1 vezes 1 vezes o cosseno de 120. Vamos pensar aqui, o 120 está no segundo quadrante. Para chegar ao 180, me faltam 60 graus. Então, eu vou rebater ele para cá. Então, eu estou falando do ângulo de 60. Só que, como o 120 está no segundo quadrante, o meu cosseno ele é negativo. Se é negativo, ele vai trocar o sinal dessa parte da multiplicação. Então, x ao quadrado igual a 1 mais 1 mais 2 vezes, 2 vezes 1 vezes 1, cosseno de 60, que é 1 meio. Aqui também vai dar 1. Então, 1 mais 1 mais 1. Isso vai dar 3, logo, raiz de 3. Com isso, agora eu consigo achar a altura. A altura desse triângulo é o raiz de 3, que é o todo, menos esse 1 aqui. E agora eu consigo achar a área do triângulo, que é base vezes altura dividido por 2.
base é 1, que é o lado aqui, ó, a base do triângulo, vezes a altura, que é a raiz de 3 menos 1. Tudo isso sobre 2. Então, já temos a resposta, que é a raiz de 3 menos 1 sobre 2. Ok? Simplesinho. Vamos para a próxima. Questão 36, então de 2020. Eu quero descobrir essa área aqui de acordo com uma função a de x. Então, eu sei que aqui essa figura ela é um trapézio. Bom, a área de um trapézio ela é sempre dada por base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Bom, a base maior eu tenho que é esse lado aqui, ó, que é 8. Mas a base menor, que é esse valor aqui, eu não tenho. E a altura eu tenho, que é x aqui, ó, que é esse valor AP, ó, que ele vai modificando. Então, eu tenho que achar essa base menor aqui. Então, eu vou chamar, por exemplo, isso aqui de y. E vou dar uma olhada nesse triângulozinho aqui, ó. Esse aqui com este aqui, ó. Eu vou usar semelhança de triângulos para poder achar o valor desse y aqui. Então, o que acontece? Nós vamos ter dois triângulos aqui, um grande e um pequeno, onde aqui é 8 e aqui é 12, e aqui é y e aqui é x. Separei os dois. Então, vou trabalhar 8 para 12 e y para x. Só que eu quero em função de x, então eu vou isolar o y. 12y igual a 8x, passa o 12 dividindo. Isso aqui a gente pode dividir por 4, ou divide duas vezes por 2. Isso vai dar 2x sobre 3. Então, esse é o valor desse pedacinho aqui. Só que quanto vai valer agora a base menor? Bom, eu sei que o total é 8, menos esse pedaço que ele vai perder de acordo com como essa reta vai se mexendo. Então, menos 2x sobre 3. Então, está aqui, ó, 8 menos 2x sobre 3. E agora basta a gente calcular aqui e organizar tudo direitinho, certo? Então, 8 mais 8 dá 16, menos 2x sobre 3, vezes x, aqui eu posso botar 1 embaixo e vou multiplicar então pelo inverso. Só que esse 2 aqui, ó, ele vai distribuir para essas duas aqui de dentro. Esse x, por enquanto, eu vou deixar de fora. Ou também podemos já multiplicar, sem problema nenhum. Então, 1 meio de x vezes 16, 16x sobre 2, menos 2x ao quadrado sobre 6. Eu posso simplificar aqui e aqui. Logo, nós vamos ter aqui 8x menos x ao quadrado sobre 3, que é a nossa resposta correta. Mas cuidado que ele dá lá o intervalo do x também, ó. O x ele pode ser de 0 até no máximo 12, que é o comprimento máximo da nossa figura. Certo? Vamos para o próximo. Então, chegamos na última questão, 44. Dá uma olhada nela aí. Bom, então, a gente quer achar essa área aqui. Basta a gente fazer alguns traços que a gente já vai ver as figuras que nós temos. Ó. Aqui nós temos um retângulo ou um quadrado que nós vamos utilizar para calcular as áreas. Ele nos dá que o raio é 10, então aqui é 10 e aqui é 10. Então significa que esse tamanho aqui é 20, e aqui como é 10 e 10, aqui também é 20. Como os lados são iguais, isso é um quadrado. Então a área desse quadrado é L ao quadrado. Isso vai nos dar 20 ao quadrado, que nos dá 400.
E agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que retirar esses dois semicírculos de dentro da figura. Só que como são dois semicírculos iguais, vira um círculo completo, certo? E a área do círculo é dada por πr ao quadrado. Qual é o raio aqui? Raio é 10. Então, 10 ao quadrado. Isso vai nos dar 100π. Qual é a área achurada ou sombreada? Vai ser a figura maior, que é o 400, menos o que a gente está retirando, que é o 100π. Essa, então, é a nossa resposta correta. Certo, pessoal? Então, não deixe de curtir, compartilhar, comentar. Um grande abraço a todos e até a próxima.